eu faço uma previsão aqui. Ele vai ter que pôr dinheiro no mercado, ele vai pôr dinheiro e a taxa vai abrir na cara dele. O MAGA aí, né, quer dizer, a nova gestão do Trump com o Elon Musk, né, tentando interferir aí nesse déficit todo, cortar gasto, tudo. Será que isso pode postergar essa crise, Ou pode ser atrasar efetivo, a né? crise? Pelo Ou contrário. será que ela pode ser o trigger da O crise? que acontece? Os Estados Unidos cresceu nos últimos 2 anos baseado em gasto público. Foram 2 milhões de empregos públicos gerados nos últimos 2 anos. Se tirar os empregos do setor público, do payroll, né, do número de geração de emprego, você teria números de recessão já. Caraca. E o efeito sobre o PIB desse gasto foi muito alto. Se tirar o gasto público da conta do PIB, já estaria em recessão também. O setor manufatureiro, eu já mostrei aqui da outra vez. Já. O setor industrial americano já está em recessão. Dos últimos 2 anos já está em recessão. Você pega o Chicago PMI, que é um dos melhores índices de indicação de atividade manufatureira. O Chicago PMI já está abaixo de 50 faz 2 anos. Abaixo de 50 é nível de recessão. Então, o que tem puxando o PIB americano? Gasto público e setor de serviços. O setor de serviços é o setor de tecnologia, é o setor bancário, que Sim. cada vez que um cara toma um empréstimo lá, tem juros, tem receita do setor financeiro, é serviço. E a receita da tecnologia, não sei o que lá. E o gasto público está puxando o PIB. Então, nós vamos mostrar aqui também, se ele conseguir cortar o gasto público, para cada X% que ele corta o gasto público, de imediato o PIB cai. Então essa que é a questão, né? Quer dizer, o próprio corte do MAGA, do Trump, do Elon Musk e tal, ele mesmo é capaz será provavelmente um trigger para a crise, né? Eu tava pensando uma coisa que... Eu descrevi isso hoje no Twitter. Eu coloquei uma descrição. O que acontece? O sistema está viciado em dívida. Vou até botar aqui. A economia americana não sustenta seu crescimento sem o altíssimo déficit público. Não consegue crescer 2%, 3% hoje, a não ser que gaste coloco tudo. no... Vai pondo aí. Eu vou colocar as imagens ali, ó. Eu separei, calma aí. Fica à vontade. Legal, já que nós estamos falando disso, sim. Né? Deixa eu pegar aqui, gente. Reduzir drasticamente o déficit, apesar de ser o correto a se fazer, trará as mesmas consequências de tirar repentinamente as drogas de um viciado. Perfeito. Pô, o viciado vai morrer. Se ele continuar usando droga, ele vai ter uma overdose. Então você fala, bom, para ele não morrer, ele tem que tirar a droga dele. Só que você tira a droga dele, de cara ele tem uma síndrome de abstinência que ele quase morre também. Sim. Mas não morre. Sim. Morre se entrar em overdose, morre. Quer dizer, pode ser uma crise, inclusive, que seja saudável para o mercado. É saudável, mas vai doer primeiro. Vai doer muito, quer dizer. Que é uma depressão. Mesmo, né? É uma severa síndrome. Reduzir drasticamente o déficit. Qual que é a... Não é esse, não. Vai no X. Entra no X dele. No X, aqui, ó. Aqui no X o Matheus não consegue... Não, tranquilo. Ah, não, aqui tá... Aqui. Não tem imagem, né, esse daí? Não, tem texto. Não, o que tiver imagem, você me avisa que eu coloco aqui. Tá. Tá bom? Que aí o Matheus joga na tela lá. Então, assim, reduzir drasticamente o déficit, apesar de ser o correto a se fazer, trará as mesmas consequências de tirar repentinamente as drogas de um viciado. Trará, então, o quê? Uma severa síndrome de abstinência. E, em termos econômicos, podemos chamar de depressão. Porque se o sistema só cresce com dívida, na hora que você corta a dívida e começa e não gastar, você vai jogar o país numa espiral deflacionária. Porque todo mundo está devendo. Sim. Se você, de repente, a dívida ela é nominal, ela fica igual. Se o crescimento baixa e a renda cai, a dívida do cara fica mais cara. Sim. E ninguém paga. Quando fica mais caro, o juro real subindo, ninguém paga. Aí você começa a entrar numa espiral de ninguém pagar, que é o que aconteceu em 29. Então a gente pode ter uma crise igual 29? Podemos sim. Aí, ó, até o pessoal do Cobase, que é um analista, fez até uma análise aqui sobre os efeitos do Doge, tá? Eu vou ler aqui em português. O Doge, para quem não tá acompanhando, é o departamento, do Elon Musk lá de eficiência, né? Que ele quer cortar tudo. É certo cortar. Certíssimo. É certo cortar. Só que você não teria prejuízo se o sistema não devesse nada. Entendi. Se ninguém devesse nada, você vai cortar, você tem uma queda de renda, uma queda de nível salarial, uma queda de PIB, e passa um tempo, os preços caem, todo mundo se readequa. Sim. Agora, quando tá todo mundo devendo, o que acontece quando cai a renda, cai o emprego,
Ninguém paga. E aí, o que ninguém paga, quando você tem excesso, muito volume de crédito e ninguém paga, o crédito implode. A implodir crédito, implode A base tudo, monetária. a base monetária. O volume de dinheiro em circulação contrai tanto que despenca tudo que é preço. As pessoas começam a precisar de gerar caixa para pagar as dívidas, começam a vender imóvel, Bitcoin, ação, não sei o quê, igual a 29. E é uma espiral. Até você... E até passar esse efeito leva um tempo. Né? Então, E nesse momento a gente está vendo algo que são renda sinais fixa cai, contrários, que é a né? abertura de taxa. Né? É. O juro sobe, né? Então a renda fixa cai. O- E nesse momento a gente está vendo sinais contrários, né? Por exemplo, nós tivemos inflação, o CPI essa semana vindo acima, Mas isso é resquício da expansãozinha de crédito que teve no último trimestre do e ano o passado. ouro também dando uma subida. Quer dizer, o que o mundo está vendo? O mundo está vendo expansão, inflação, sinais positivos, não O vai ter. otimismo faz o crédito expandir. Todo mundo. Exato. Por isso você teve uma alta na bolsa nos últimos 3 meses. Nossa, arrebentou. Novembro, outubro, novembro, desde setembro ali. Na Bolsa Americana. Começou a cair o juro da parte da frente da curva nos Estados Unidos. Teve um rally na bolsa que fez a máxima em novembro, agora fez a máxima de novo, né? E isso aqui mostra. Depois eu vou explicar Tá. isso aqui. Se quiser, Mas- pode continuar aí. O cara fez uma análise aqui do efeito do Doge. As implicações chocantes da eliminação do déficit dos Estados Unidos pelo Doge. O déficit orçamentário em 2024 foi de 1,8 trilhão de dólares. O déficit americano foi de 1,8 trilhão de dólares. E o PIB do EUA foi de 29 trilhões. 29,7. Isso significa que o déficit orçamentário é atualmente 6,1% do PIB. O crescimento do PIB nos Estados Unidos não foi 6, nem 5, nem 4, foi 3. Sim. O PIB americano cresceu 3. Ele fez um déficit de 6. Nossa, então já. Ele botou 2 dólares para fazer $1 de crescimento na economia. Ou seja, ele fez um déficit de 6 para crescer 3% do PIB da economia. Olha só, É insustentável. entendeu? Ele botou 6% do PIB para crescer 3%. Podemos usar o multiplicador moderado de gastos do governo de 1,5% para determinar o impacto nos cortes dos gastos. Uhum. Se ele colocou $2 para fazer 1, aí fala assim, bom, vamos fazer a conta inverso. Se eu tirar $2, quanto eu vou cair no Sim. PIB? E até foi mais conservador, vai cair 1,5. Se eu tirar 2, eu não vou cair 2 vezes, eu vou cair 1,5 vezes, vai cair um pouco menos. Então, uma redução dos gastos deficitários em 1,8 bilhões de dólares reduziria o PIB dos Estados Unidos em 2,8. Se eu tirar todo o déficit, eu vou cair o PIB em 2,8 bilhões de dólares. Significa o quê? 10%. Cair 9,4%. Imagina. Se você tirar o déficit de uma vez, tira a droga de uma vez da economia, né, o déficit, a gente está imaginando o crédito como uma droga, Sim. uma coisa que vicia. Você precisa dele para crescer. É que nem o drogado. Se não tomar cocaína, ele não consegue sair de casa. Sim. Aí, você tira de uma vez, o cara despenca, entra na abstinência. É A economia americana cai 9,4% o PIB dela. Mas nem na crise de 2008 caiu isso. Em um ano. É inimaginável. Nenhum balanço de nenhuma empresa do mundo está preparado para isso. Exatamente. Uma queda de 6 a 12% no PIB seria maior do que a grande recessão de 2008, que foi uma queda de 4% do PIB que deu lá. Você está falando de uma queda, no mínimo, 2 vezes maior no primeiro ano. Só que aí, quando você começa a gerar o efeito de quebradeira, Ixi. aquilo acelera. Ainda mais por causa do sentimento, que é o que manda, né? O sentimento começa a dar mais. Começa o pessimismo a entrar e o pessimismo entra. E você entra num pêndulo, que você vai do otimismo pro pessimismo. Vai. O pessimismo tem que esgotar inteiro para aquilo parar. Que nem em 2008. Quando começou a cair a bolsa em 2008, o Fed jogou dinheiro em 2008. Nessa época que você voltou pro Brasil, né? É, eu tinha acabado de voltar pro Brasil. Mas ele jogou dinheiro, fazendo QE, baixou o juro, e o mercado não parou de cair. Ele só parou de cair em março de 2009. Um ano depois que o Fed começou a salvar todo mundo. Nossa. Sim. O Fed começou a salvar banco, fazer QE, né, fazer afrouxamento quantitativo, botou o juro em 0 em 2008, e o mercado continuou caindo, Nossa. mesmo a despeito do Fed ter feito
tudo que ele fez. Por quê? Porque você tem, você tem uma onda de pessimismo, você tem que deixar ela fazer seu curso. E o curso dela foi até 2009. O Fed já tinha feito tudo que ele podia, a onda de pessimismo continuou caindo, levou a bolsa para níveis mais baixos ainda até março de 2009, aí reverteu. E não faz parte do capitalismo Faz. essa Corrigir excessos? corrigir Sim, tudo? os austríacos ensinam isso. O problema é que quando o governo faz a intervenção ingênua, intervém, ele exagera os movimentos. Na hora que ele faz a política, ele tenta fazer uma política anticíclica, ele vai acumulando fragilidades. É isso que aí. nem uma floresta e o material em decomposição, lá, o material orgânico. Se a cada 6 meses, um ano, a floresta pega um pouco de fogo, Sim. não acumula aquele monte de Tanto, material é. orgânico. Na hora que você leva o cara ingênuo lá e ele não deixa a floresta pegar fogo, vai acumulando, quando pega fogo, explode tudo. Então esse é o papel que os governos fazem ao intervir. Eles pioram o problema sempre. Eles acham que estão ajudando, na verdade eles estão empurrando o problema com a barriga e aumentando ele até o momento que ele não tem mais como impedir. E esse momento está chegando, porque no momento em que o mercado aceita que ele faça déficit, ele vai impedindo. E quando ele não conseguir mais fazer déficit? Quando chegar lá, a taxa abrir tanto, que quanto mais ele tomar naquela taxa, mais a taxa vai abrir. Porque chega no momento que a taxa de juros pode abrir de tal forma que cada vez que ele emite uma dívida nessa nova taxa, ele está piorando ainda o problema, ele cria uma percepção no mercado, eu não vou mais dar dinheiro para ele. Aí a taxa explode, já não dá mais, ele já quebrou. A gente viu um pouquinho disso no Brasil agora, quando o Brasil, né, o governo tentou peitar o mercado. E depois, exatamente, e depois nós vamos entrar um pouco na teoria da conspiração do outcome, o que pode ser o resultado desse déficit, dessa abertura de taxa. Pode ter um maquiavelismo dos bancos aí por trás Os bancos, disso. Eu vou contar. Será que os bancos se beneficiam disso? Essa é que é a questão, nós vamos chegar nisso no fim do podcast. Não vou falar isso agora, porque eu quero vocês ligados até o fim. Exatamente. Então vamos continuar lendo Pode aqui. continuar. A galera que tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal também. O Roxo também tá transmitindo no canal dele, pessoal do seu canal, Roxo. Obrigado aí. E eu tô transmitindo, acho que no Instagram também. Aí sim, Ó, o tô pessoal com do Instagram 280 aí. pessoas ao vivo Quanto aí no tempo meu nosso, canal, Roberto? muito bom. Ele vai pra 20, depois desce. Muito bom aqui. Eu anunciei também. Mas é o Instagram também é Muito mais, bom. mais É. difícil. E tá longe o som. É. Bom, aí a redução dos gastos deficitários em 1,8 bilhões de dólares reduziria o PIB dos Estados Unidos em 2,8 bilhões, ou seja, menos 9,4%. Seria o crescimento negativo, né? Uma queda de 6 a 12% no PIB seria maior que a grande recessão de 2008, que viu uma queda de 4%. Isso pode provocar a maior queda do PIB desde a Grande Depressão, que viu uma queda de 26% do PIB. Milhões de empregos no governo e no setor privado seriam cortados como resultado. Infelizmente, as decisões de gasto passadas e atuais dos Estados Unidos deixaram com duas opções horríveis. Ou gastamos 2 trilhões em dívidas por ano, ou levamos a economia a uma depressão. É o vício. É a mesma coisa que o vício. O viciado lá, ou você vai dando droga para ele, só que aí uma hora ele tem overdose e morre, ou então você tira a droga e ele vai passar por um período muito ruim de abstinência, que vai sofrer, mas depois sobrevive, né? Sempre sobrevive, o mundo não acaba. E a gente vai ver os sinais disso, isso é que é interessante. Os sinais, eles vão aparecendo. Nós vamos trazer vários indicadores macroeconômicos aí. Mas o mais importante das pessoas saberem é isso. Uma empresa hoje, ela é tão, entre aspas, eficiente, que ela tem uma margem de 4%, 5%. Imagina uma empresa hoje que fatura, tipo JBS, fatura 90 bilhões e o lucro dela é 3 bilhões. Imagina se a receita dela cai 10%. Nossa. Então são negócios que estão tão alavancados, o sistema está tão alavancado que um cavalo de pau como esse, ele pode ter consequências imprevisíveis, porque não há cadeira para todo mundo, é a dança da cadeira. Né? Enquanto a música tá tocando, a festa tá aí, as pessoas continuam conseguindo rolar suas dívidas e tudo mais, ótimo. O problema é que se você tivesse que liquidar, todo mundo pagar todo mundo, não sobra dinheiro para todo mundo, não é isso? Exatamente. Cacá? Você não Esse é o tem. problema. A base monetária é muito menor do que o volume de crédito que foi gerado.
todos esses anos. Porque Ó, quando as isso, pe- aqui, isso nós vamos ver agora. Isso. Ó, por causa Se quiser, porque pode ir. sempre a gente Porque entra- quando as pessoas falam, o governo imprimiu muito dinheiro, o problema não é só que o governo e os bancos imprimiram muito dinheiro, é que esse dinheiro foi queimado, ele foi gasto, ele foi perdido, ele foi. Tem empréstimo que não vai ser devolvido, o gasto do governo não vai ser recuperado, então não é só que o dinheiro foi impresso, foi só que. queimado. Ele não foi investido, ele É. foi gasto, jogado fora. E aquilo que foi Pra manter o usado. crescimento artificial com gasto público, tipo emprego público. É. Mas o que emprego público gera de renda para o Nada. país? É. Nada. Se você quebra uma janela, isso conta no PIB. E é como se fosse uma riqueza criada para a sociedade. Mas ninguém ganha nada com a Isso janela quebrada. começou com o New Deal do Roosevelt. Quando estava no meio da depressão lá, na cabeça dele, influenciado pelo John Keynes, ele foi lá e falou: vamos criar aqui um programa de estímulo, um PAC, tipo o PAC Sim. da Dilma. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos lá na estrada no Tennessee e vamos quebrar a linha e fazer outra. Oxe, Ele ficava quebrando as coisas, fazendo de novo. só pra gastar. Porque na hora Dá você printa emprego, PIB. é. Mas você tá gastando de forma eficiente? Não, você tá fazendo um desperdício. Sim. Na hora você faz o desperdício, você quebra todas as janelas, você vai contratar alguém para consertar. Só que o que você gerou de riqueza para a economia? Nada. Nada. O Entendeu? pior é que tem muita gente no mundo todo que pegou dinheiro emprestado nos bancos para comprar ativos. Por exemplo, a senhora Watanabe lá no Japão, ela faz, sem saber direito, ela faz aquilo que a gente chama de carry trade. O banco dela rende tão pouco lá no Japão que o gerente dela, o banker, fala: olha, dona Watanabe, vamos fazer aqui uma coisa que vai dar muito lucro para a senhora, que é o seguinte: com esse 1 milhão de ienes aqui, que a senhora tem de garantia, eu vou emprestar mais 10 milhões de ienes para a senhora. Com esses 10 milhões de ienes, a gente vai comprar a bolsa americana. A gente vai comprar ativos nos Estados Unidos, REITs, bolsa americana, porque lá rende. E o juro nos Estados Unidos custava zero, no Japão custava zero. Então ela tomava dinheiro quase a zero, emprestava, investia nos Estados Unidos e tinha um ótimo rendimento. O problema é que ela vai ter que devolver esse dinheiro. O problema é que todo esse dinheiro foi impresso, uma parte foi queimada, uma parte foi gasta e uma parte serviu para comprar ativos. Só que se esses ativos caírem todos de preço, não tem dinheiro. Tem dinheiro para todo mundo. Se você quiser já começar colocar contando essa um pouquinho. imagem? Eu vou tentar explicar isso para vocês agora. A Coloca aí, situação Deus, na tela. Já tá lá. tá aí, né? Tá. Eu até fiz um post, até ficou legal aquela Você explicação. pode daquele post. começar explicando, ou se você quiser. Não, você consegue pôr o meu post no Instagram ou não dá? Qual post? O Instagram, no meu, no teu e no perfil dele. Deixa eu ver aqui. Eu preciso copiar aqui do. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é o Isso RRR. É o Reverse Repo Facility, que chama-se. Reverse Repo é a operação compromissada que a gente fala aqui no mercado brasileiro. Tem exatamente igual aqui, chama compromissada. Esse dinheiro, esse é o saldo da operação compromissada do Federal Reserve. Que significa, os bancos começam a depositar o excesso de caixa deles com o Fed, fazendo operação compromissada de título público, de treasuries. Então os bancos vendem os treasuries compram os treasuries do Federal Reserve e deposita dinheiro por um dia ou por um prazo curto. Sim. E quando a operação vence, eles pegam de volta o dinheiro. Geralmente os bancos fazem isso quando sobra caixa. Sim. Então quando sobra caixa, eles vão deixando caixa Lá no. aplicado numa operação compromissada com garantia de título federal americano. O que aconteceu? Desde 2023, Tá caindo. tá caindo. Ou seja, Sobrou muito dinheiro na pandemia e tudo, né? Certo. Aumentou bastante esse tal desse Ripple aí, Nossa. mas aí começou a queimar, né? exatamente. Parece que tá tendendo a zero, né? Ali, ó. É isso aí, eles vêm queimando então. Eles tinham 2,5 trilhões de excesso de caixa, os bancos, tá? E eles iam depositando isso no Federal Reserve. E é nessa operação que o Federal Reserve controla a taxa básica. O Fed Funds Rate é a taxa que ele paga nesse dinheiro. E no Brasil é a taxa Selic. A Selic é a taxa que é paga nessas operações compromissadas. Exatamente esse é o mercado do juro Do básico. Selic, é. Do Selic aqui no Brasil, do Sim. Fed Funds Rate, que é o juro básico. E o fato é o seguinte, por que esse número tá caindo? Porque o Tesouro está emitindo O dívidas. que acontece? Quando os bancos estão emprestando dinheiro,
tá? Quando eles estão emprestando, Tá. eles não depositam o caixa aqui, eles vão Tá. emprestando. Sobra. Não sobra. Quando eles começam a receber de volta, ele começa a diminuir os empréstimos, fica Sim. com caixa, eles deixam o caixa parado aqui. Entendi. Então, assim, Então, quando o juro subiu, lá no 2022, começou a subir o juro, certo? Certo. E os bancos começaram a segurar dinheiro em caixa. A taxa estava subindo, não queriam emprestar, está subindo a taxa. Então, eles seguraram dinheiro em caixa e ficaram emprestando para o Fed aqui. O juro chegou mais ou menos no topo, ali em 23, eles passaram a voltar a emprestar. Só que isso aqui os bancos começaram a emprestar, em vez de passar para o Fed, eles começaram a emprestar o caixa no mercado. Ou comprando o bonde. Comprando bom. É. O grosso dos empréstimos aqui, quem que fez? Quem que é o grande tomador? Que tomou 1 trilhão e 800 por ano? Gastador, né? O Federal, o Tesouro Americano. E esse dinheiro, esses 2,55 trilhões que era aqui, foi absorvido basicamente pelo Tesouro Americano de tanto que ele gastou. Ele gastava e ficava colocando papel no mercado, gastando e financiando com emissão de títulos. Essa emissão de títulos foi obrigando os bancos a comprar. Chegou aqui, ó, os bancos acabaram com o excesso de caixa deles todo e o governo continua gastando. Então, quando o Trump fala, tem que baixar o juro, não sei o quê, ele não vai conseguir baixar o juro. Olha isso aqui. Os bancos daqui a pouco não vai sobrar mais nada, eles vão ter que passar a tomar dinheiro do Fed. Por que acontece? O governo está lá no déficit. Esse ano, o Tesouro Americano tem 9 trilhões para rolar. Tem 9 trilhões de vencimento. É o pior ano de vencimento de dívida americana. Ele tem 9 trilhões vencendo esse ano de papel. Caramba. Ele vai ter que colocar 9 trilhões a mais no mercado. Para vários prazos. Por isso que a taxa está abrindo. Fora isso, ele vai ter que colocar o déficit dele. Ele tem que renovar o vencimento e mais o furo de caixa dele, que por enquanto está em 1 trilhão e 800. O Elon Musk está correndo para diminuir o furo. Mas se não diminuir, ele diz que está diminuindo 1 bilhão por ano, por dia. 1 bilhão por dia, ele reduz 365 bilhões. É só 20% do que ele precisa reduzir para zerar o déficit. Nossa. Ele precisa tirar 5 bilhões por dia se ele quiser zerar o déficit. E o Elon diz que está cortando 1 bilhão por dia. Então, 1 bilhão por dia, ele reduz o déficit de 1,8 trilhões para 1,4, 1,45. Ele resolve 20% do problema. Ainda assim, o Tesouro Americano vai ter que financiar 1,4 tri de dívida nova, mais os 9 trilhões vencendo. São 11 trilhões, quase, de financiamento. Ele vai ao mercado para tomar 11 trilhões. Não tem esse dinheiro no mercado. Os bancos estão com quase nada. Ou seja, se vai ter tomador e não tem dinheiro, o que acontece com a taxa de juros? Sobe. Então o Fed não vai conseguir mais tirar o que ele botou de dinheiro na circulação. Todo aquele QE que ele fez, ele estava tirando. Né? Ele estava fazendo quantitative tightening, que era vendendo de volta para o mercado os papéis que ele tinha comprado e recolhendo caixa. Agora ele não vai conseguir mais. Porque o mercado, ele não vai conseguir vender papel para o mercado agora. Porque o Tesouro Americano vai vender 11 bilhões, 11 trilhões de papel, e os bancos já não estão com dinheiro, já estão enforcados, provavelmente vão apertar as condições de crédito para ver se recebe algum dinheiro. Com as taxas subindo, eles vão apertar as condições de crédito para receber dinheiro ou vão financiar num juro mais alto, porque tem muita demanda. Juro é preço do dinheiro. O Fed, se ele entrar agora baixando o juro, ele vai se dar mal. Porque nesse momento tem uma demanda muito grande por dinheiro. Tem mais gente querendo tomar dinheiro do que ele tem condição de sair emprestando. Que ele vai emprestar os 11 trilhões para todo mundo, para o governo e mais para os bancos que eles precisam. Entendeu? E o governo não consegue fazer um QI agora? Não, QI é o contrário. QI seria ele imprimir dinheiro, né, e botar nos bancos. E ele vai fazer. Ele vai ser forçado a isso, ou pelo menos vai ter que emprestar vai ter que fazer ripple com os mercados. Ele vai fazer o inverso disso. Se o mercado está sem dinheiro, ou o Fed faz um QE, compra os títulos do mercado e dá o dinheiro no lugar, ou então ele faz um empréstimo overnight para o mercado. O que acontece? O mercado vai lá, compra os bonds e financia com o Fed. O Fed passa a fazer, em vez de ripple, faz reverse ripple. E o mercado faz reverse ripple, o Fed fazia ripple. Aí o Fed vai fazer reverse ripple e o mercado... Ripple significa tomar empréstimo com garantia em bonds. Que vai chegar num ponto onde os bancos, para comprar mais dívida do governo, vão ter que tomar empréstimo para ter dinheiro. Eles não têm dinheiro para comprar para o caixa. Então eles vão ter que tomar empréstimo, vão ter que chegar no Fed e falar, eu comprei esse treasury aqui,
eu preciso que você me financie ele. Entendeu? Então aí vai passar a ficar o contrário. Esse gráfico vem para o lado negativo, seria um facility inverso. Seria, dessa vez, o Fed vai estar emprestando com garantia em papel. Aqui, os bancos é que estão emprestando para o Fed e o Fed vendendo papel para eles. Aqui é o contrário. O Fed empresta para os bancos e os bancos vendem o papel para o Fed. Entendeu? Que é o que vai acontecer, está prestes a acontecer isso. E- Ou isso, ou ele vai fazer QE, mas tirar dinheiro, fazer o quantitative tightening, ele não vai conseguir mais. E quais são as E, consequências? na minha maneira de ver, mesmo que ele faça QE, a taxa vai abrir na cara dele, não vai fechar. Porque, assim, é muita demanda. Ele tem 11 trilhões aqui só de demanda do Tesouro, mais a demanda possível do mercado privado, que vai ter muito refinanciamento agora, tem muito vencimento privado de empresa. Esse ano, 2025, tem vencimento privado de muitas empresas, tem trilhões de vencimento corporativo, mais trilhões, 11 trilhões do governo americano. E muitas Então, com crédito muito ruim, O né? Fed, se ele botar 5 trilhões no mercado, ainda é metade. E os 5 trilhões ele botou ao longo de 11 anos. Nossa, fazendo imagina, hein? O balanço dele era 4 trilhões, foi para 9. Ele botou 5 trilhões em 11 anos. 11 ou 12 anos de fazendo quantitative easing, né? Afrouxamento quantitativo. Agora tem 11 trilhões num ano só. Ele vai pôr isso de uma vez? De jeito nenhum. Nada. Se ele entrar, ele vai. Eu faço uma previsão aqui. Ele vai ter que pôr dinheiro no mercado, ele vai pôr dinheiro e a taxa vai abrir na cara dele. Então, as pessoas vão perder essa noção de que o Fed controla a taxa. Porque não controla a taxa. O que controla a taxa é isso aqui, ó. É oferta e demanda. É muita gente precisando de dinheiro e pouco dinheiro em circulação, é taxa para cima. E Mesmo sem inflação. Não vai ter inflação de 10%, mas a taxa vai subir para 10%. Num cenário desse. 8, 9% ela sobe, mesmo sem inflação. Porque é demanda por dinheiro, é juro real. Aí juro real é Juro mais real. porque a inflação, ela no final ela é boa pro devedor. A empresa que deve dinheiro, o governo Os que deve ativos dinheiro, valorizam e ela tem uma dívida ali e aquela dívida vai se desvalorizando e ela consegue pagar a dívida. Quando você tem um ambiente que o juro sobe, o juro real sobe e os preços caem, você tem uma deflação, aí é duplamente é ruim para todo mundo. É. Só é bom para quem guarda dinheiro. quem tiver dinheiro. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo